Fala, turminha. Boa noite. Tudo certo com vocês? Hoje, dando continuidade aqui à nossa maratona de questões aqui, uma Polícia Civil do Piauí, né? Hoje, nossa nona aula, né? Porque a semana passada era para ser a oitava aula, mas aí a gente acabou fazendo aquele simulado surpresa. Então, é nossa hoje nona aula, né? O nosso oitavo item aí do nosso edital, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre noções de banco de dados. Confesso para vocês que esse assunto pessoal, é um assunto meio complicadozinho, né? Tanto para quem estuda, né? Principalmente para vocês, assim, que acho que a grande maioria, tá? Mas nada que estudando, nada que treinando não se torne fácil, né? Porque, assim, a princípio, o impacto, né? Noções de banco de dados, o cara já fica com medo, né? Assim como vai ser nosso último item aí, quando ele fala em noções de aprendizagem de máquina, né? O IA, né? Ou principais características, né? E assim por diante. Mas, assim, para muitos aí é o primeiro assunto, né? Primeira vez que estão vendo isso nos concursos públicos. Outros, como, por exemplo, nosso amigo Ivan, que fez a PC do Distrito Federal, caiu também, né? Então, isso vem caindo nos concursos públicos. Então, vão se acostumando. E daqui para frente, esses assuntos vão ser normais, tá? E aí, como eu falei para vocês, o banco de dados, a princípio, o cara olha assim e faz, pô, velho, banco de dados. Para que eu quero saber banco de dados, né? Eu estou correndo atrás para ser policial, ser um investigador. Eu não quero saber para que é banco de dados, né? Então, assim, na verdade, o que seria o banco de dados? Aí o cara fica se perguntando, né? Pô, para carreiras policiais, para a área policial, eu tenho que saber banco de dados. Fica difícil, né? Então, assim, por que o interesse de aprender sobre essa tecnologia? Banco de dados. Então, muitos se perguntam, né? Muitos se perguntam. Mas, na verdade, pessoal, se a gente analisar, o banco de dados hoje, afinal de contas, você tem que analisar por que vale a pena você investir e aprender sobre esse assunto, né? É o seguinte, o mundo digital hoje, né? O mundo digital hoje em dia, praticamente todas as informações, tá, que a gente usa são salvas em algum tipo de banco de dados, né? 99,9% de tudo que fazemos hoje tem que ter um banco de dados. Então, assim, se vocês querem passar no concurso, né, para entrar na área policial, né, para ser um bom investigador de polícia, quem sabe lá na frente ser um grande perito, um delegado, né, você precisa saber, pelo menos, ter noção de onde vêm as informações quando você estiver no plantão ou quando estiver de frente com o computador na delegacia, né? Porque, como eu acabei de falar para você, né, praticamente todas as informações que a gente usa hoje são salvas em banco de dados. Vou lhe dar só um exemplo para você já ficar ligado. Quando você compra um telefone, digamos que você agora vai receber o 13º, né, dia 20, aí você recebe seu 13º e você resolve trocar o telefone. Então, a partir do momento que você troca o telefone, vai lá, bota o seu chip, né, coloca seu e-mail lá. Quando você baixa seu WhatsApp lá, o que é que vai acontecer? Todas as suas conversas vão ser restauradas. Você não vai perder nada, né? Quem tem iPhone, vai lá no cloud, lá, né, traz tudo de volta. Então, onde é que estava isso? No banco de dados. Então, para onde você correr hoje em dia, tudo vai ser ligado ao banco de dados. Então, não tem para onde correr. Então, não tem para onde correr. Entendeu, pessoal? Então, a gente precisa, pelo menos, saber um pouco, né? E ter noção. Então, ó, por exemplo, as redes sociais, né? Onde elas guardam nossos e-mails, nossas senhas, nossas fotos. Então, ó, às vezes a gente está lá, de repente, do nada chega uma mensagem, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, vai ter lá, recordações 2022, aparece uma foto sua. Você olha lá, tá merda, como eu tava maguinha. Ave Maria, o meu cabelo, não sei o quê, né? Ou seja, aquilo estava guardado no banco de dados, né? Mas aonde? Em algum lugar do mundo, né? Então, tudo que você faz hoje, né? Adivinha onde está? No banco de dados, né? Então, assim, outra coisa, sites que você pesquisa, né? Só para você, alguns exemplos práticos, né? Para você se assim, sincronizar com o que é banco de dados, né? Você vai lá no site de pesquisa, você coloca lá, né? Um assunto lá que você queira, concurso, quero baixar as provas da Polícia Civil do Piauí
do último concurso, do nada, pum, na sua tela. Milhões de sites, milhões de arquivos lá para você baixar. Então, tudo isso aí, tá? Que você faz tudo isso, estão armazenados nos bancos de dados, tá? Então, assim, os bancos de dados, ele tanto armazena quanto eles guardam, tá? Todos os arquivos, né? E as buscas que você faz, né? Como eu falei, as lembranças, tudo está interligado lá, tá? Agora, por exemplo, os contatos mesmo do nosso telefone celular, mesma coisa, né? Ah, ficou aqui, tá no banco de dados, não tem para onde correr, entendeu? Então, ó, imagina o seguinte, vamos pensar aqui, se os bancos de dados estão por aí e eles guardam tantas informações, né? Eu falo assim, no mundo todo, né? Já pensou assim, por exemplo, uma empresa ou um órgão, né? Que tem, por exemplo, o seu banco de dados invadido e deletado. Já imaginou a bronca? É bronca, né? Então, assim, se essa galera perder, né? Se ele perder o banco de dados de uma empresa, de um órgão, meu irmão, é um rebuliço tão grande. É muito grande, velho. Por isso que a galera, quem tem seguidores no Instagram, ficam loucos quando perde as contas. Por quê? Imagina só que o cara tem lá 3 milhões de seguidores. Ou seja, tudo que o cara faz, o cara coloca um stories aqui, não dá 10 minutos, o cara tem 100 mil visualizações. Né? Porque os seguidores do cara chegou notificação, os seguidores vão lá olhar, pá, compartilha, comenta. Aí o cara colocou aqui com 100 mil visualizações, né? Daqui a pouco, alguém invade lá o Instagram, e mais, sei lá, 10 mil contas, os caras excluem. Você tem 3 milhões de seguidores, todo mês tu tem uma renda X razoável, né? Daqui a pouco tu perdeu tua conta, né? Derrubou a tua conta. E aí? Tem cara que fica doido, pô. Porque, infelizmente, hoje em dia, com a era digital, a galera não quer mais trabalhar, não quer mais fazer concurso público. A galera quer viver de ser blogueiro, né? Tudo agora é ser blogueiro. Então, quando o cara atinge uma certa quantidade de seguidores, que o cara começa a ser monetizado, o cara faz de tudo para manter aquela conta, né? Então, quando o cara é derrubado, a conta do cara é excluída, o cara fica louco, pô. Louco. Por isso que você vê aí esses blogueiros aí fazendo ações sociais, se envolvendo com altas coisas aí, né? A gente vê as reportagens aí. Então, tudo está ligado ao banco de dados, entendeu? Então, é como eu estou dizendo a você, uma empresa, um órgão, velho, que perde suas contas, que é invadido, cara, o prejuízo é muito grande. Já imaginou o cara entrar no Supremo Tribunal Federal da vida e daqui a pouco o cara, tudo que tem lá de processo, quantos processos não tem naquele Supremo? Milhões, pô. Mas tudo guarda da onde? No banco de dados. Não tem mais aquela gavetinha que tinha antigamente, como puxava o fichário, aí ia pela letra A, B, C, fulano e tal. Não tem mais, entendeu? Não tem mais. Então, o que acontece? Todos aquilo ali, com certeza, todas aquelas informações lá do Supremo, como eu acabei de citar, tá? Elas estão guardadas e salvas no banco de dados, né? Lá do Supremo. Então, antigamente era bom, né? Vou dar um exemplo em Salgueiro. Em Salgueiro, o pessoal, se eu tiver errado, me corrija, Cláudio. Eu não sei aqui em Pesqueira, mas em Salgueiro, o pessoal, a Casa Aliança mesmo ali, o pessoal ainda compra na ficha, né? Tem canto aí que a turma compra na ficha. Mas isso não existe mais na cidade grande. Pô. Ou é cartão, ou é Pix, ou é dinheiro. Mas por quê? Porque tudo está relacionado agora ao banco de dados. Mas em algumas cidades pequenas do interior, a galera, né, vai na fichinha. Ah, vai se dividir em quantas vezes? 4 vezes. Para marca lá, 4 vezes. Parece prestação, né? Porta a porta. Então é assim que funciona. Entendeu, meu povo? É assim que funciona. Então, ó, trabalhar com essa tecnologia vai te dar assim, uma certa vantagem, né? Competitiva. Entendeu? Não só assim na estratégia, como também você vai ganhar muitas coisas na frente, né? Porque se você saber pelo menos um pouquinho, você já vai matar aí umas 2 questões na prova se cair. De boa. Então, o que é que você tem que entender, meu povo? Que o banco de dados, ele é um repositório, tá? Sistemático de informações. É assim que ele funciona. O banco de dados, ele é um repositório sistemático de informações
que são fatos, meu povo, relacionados a alguma coisa, né? E aí, por exemplo, o que seria essa alguma coisa? Podia ser o teu nome, tua idade, né? Tua altura. São informações relacionadas a você, né? Você criou lá uma tabela, tá? Todo mundo que você entrevista, né? Aí você coloca lá tua idade, altura, nome e assim por diante, tá? Então, assim, deixa eu tentar passar um pouquinho melhor assim para vocês tentarem, como é que eu posso dizer assim, entender o que eu estou falando, né? Como é que eu posso dizer para você? Por exemplo, para você guardar informações do banco de dados, ao invés de você usar aquelas fichas, como eu acabei de dizer, tá? Lá da época, lá de vovô e de vovó, que eu acabei de citar lá, que em Salgueiro tem, tá? O que é que acontece? O que é que acontece? Todo mundo já mexeu, por exemplo, um Excel da vida, né? Todo mundo já mexeu no Word, tá? Todo mundo já fez isso aí tudinho. Então, com o banco de dados, você pode juntar tudo isso aí, cara. Ah, eu tenho o meu banco de dados da empresa, eu tenho aqui todo mundo aqui que faz a entrevista está aqui, todo mundo aqui que deve estar na minha planilha, tá? E assim por diante, tá? Então, assim, por que o pessoal fica inventando tecnologia nova? Para você se atualizar, né? A galera fala assim, eu me lembro que no começo do Pix, a galera, meu irmão, isso é muito difícil, Maria, que negócio chato, como é que vai funcionar isso? Hoje em dia a galera não vive mais sem um Pix, essa é a verdade. Então, assim, tudo que vem novo, na hora, dá aquele start, né? O cara já fica, pô, e agora? Fica meio naquelas situações, né? Complicado, né? Então, a galera fica inventando essa nova tecnologia, né? Tipo, banco de dados, para quê, né? É que é o seguinte, né? Com a quantidade de informações, meu povo, que existe hoje, né? Somada à quantidade de pessoas, né? Que trabalham com informações, tá? Então, as coisas podem acabar, assim, desse jeito. Meio complicado. Mas com o banco de dados, né? Com essa quantidade de pessoas, o mundo todo, quando você começar a interagir, você vai ver que é uma coisa tranquila, tá? Aí você vai achar uma coisa normal. Por exemplo, qual é a proposta dos bancos de dados, né? A qual, assim, você pergunta assim, pô, o cara botou no edital o banco de dados, qual seria a proposta, né? O que eles propõem é resolver os problemas, né? De gerenciamento de informações. Essa é a realidade, né? Solucionando problemas, né? Aí eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro, como seria o primeiro problema que o banco de dados poderia resolver? Padronizar, né, o acesso, ao invés de a gente usar softwares diferentes, tipo assim, eu tenho aqui um software que gerencia aqui minhas planilhas, eu tenho um software que gerencia aqui minhas entrevistas, né? Eu tenho um software que gerencia aqui minhas provas. Então, assim, ele vai padronizar, né? O banco de dados ele vai padronizar, né? Ao invés de você usar um software para cada coisa, tá? Para cada situação, o banco de dados ele vai ter uma interface, tá? Que ele possa unir todo mundo. Então já vai ficar uma coisa mais fácil, tá? Segundo ponto seria a segurança, né? Tá lá guardado. É como, por exemplo, esses dias eu comentei aqui na aula com a Natália, né? Natália deu um problema lá na loja dela e Natália paga todo mês uma empresa que Natália achava que o banco de dados estava guardado, né? Então a Natália estava de boa. Então beleza, comprei outro HD, botei, ligo para a empresa. O que é que acontece? A empresa não tinha lá o backup de Natália. Ou seja, a Natália estava pagando uma coisa, o vendedor, quando vendeu o programa a ela, vendeu uma situação e que quando ela precisou foi outra. Então, na cabeça de quem está pagando, está tudo certo, né? É igual, por exemplo, o seguro, né? Todo mês eu estou pagando o seguro, Deus o livre, eu sofro um sinistro, eu vou ligar para o seguro e vou dizer, então, tá de boa. Levaram o carro, mas eu tenho um seguro. Mesma coisa seria o banco de dados, entendeu? Então, o segundo ponto seria eu tenho uma segurança, eu tenho minhas informações guardadas, né? Por quê? Porque em um banco de dados é possível você determinar exatamente quem acessa, tá? Quem acessa, quem audita, né? Quem está fazendo alguma coisa, porque fica lá tudo registrado, né? Fica lá tudo registrado. Por exemplo, se eu agora ligar para algum colega e dizer assim, dá para tu dar uma olhadinha nessa placa para mim desse carro, né? O cara trabalha na PRF ou no Detran e o cara colocar lá, vai ficar registrado lá no banco de dados que o funcionário tal, da matrícula tal, do CPF tal, acessou às 22 horas e 55 minutos, o cara acessou ao banco X para consultar a placa tal. Então fica lá.
Então, hoje em dia, fica tudo registrado, né? E você pode ter esse, esse controle, né? Você pode ter esse controle aqui. Entendeu? Então, esse negócio de assim, rapaz, não foi eu não que consultei, não. Foi você sim, tá? Aqui sua matrícula registrada às 22 horas e 55 minutos, tá? O terceiro ponto que a gente poderia entender sobre o banco de dados é que existe lá uma integridade de informações, né? Querendo ou não, as informações estão protegidas, a não ser que seja invadido, como eu acabei de falar sobre o Supremo Tribunal, tá? Então, assim, esse terceiro ponto sobre a integridade da informação é um item muito importante, né? Por quê? Porque lá no banco de dados você pode criar regras, como eu acabei de citar para vocês, né? Que impede as pessoas de salvar informações. Então, lá está protegido. Então, o que acontece? Digamos que nosso amigo Cláudio já seja funcionário público, né? Digamos que eu peço a Cláudio para Cláudio consultar a placa do carro. E Cláudio fala, pô, professor, tem uma multa aqui, tá? Eu disse, e aí, Cláudio, tem como tirar essa multa para mim? Infelizmente, não tem. Por quê? Porque lá no banco de dados você consegue criar regras. Você consegue criar regras. Ah, o cara é funcionário público, a matrícula dele, com o login dele, ele consegue acessar. Só que ele não consegue alterar. Então, a integridade das informações, elas são preservadas, tá? São preservadas. Então, as pessoas lá não conseguem mexer, né? Você não consegue mexer, mas você consegue visualizar, né? Então, hoje eu tenho esse negócio de que as informações foram duplicadas. Tipo assim, eu levei uma multa na BR-232, quilômetro tal. Aquela multa, aquela informação no banco de dados, ela não duplica. Ela não duplica, tá? Ah, bicho, eu fui consultar lá, tem duas multas no mesmo horário, tá? No mesmo local, como é que pode? O banco de dados, ele não duplica. Ele tem um serviço que ele faz uma varredura, que ele não duplica, tá? As informações, entendeu? Então, acaba com aquela história de, preenchi errado, o sistema bugou, duplicou. Não vai. Isso aí não vai para frente, tá ligado? Então, o que acontece? No mundo das informações, é muito importante, tá? Saber que dentro do banco de dados, as informações elas não duplicam. Tranquilo? O que acontece? Por exemplo, se você quiser trabalhar, tá, no Excel, tá? Digamos que você vai lá, quer trabalhar no Excel, tá? Com 200, 300, 1000 linhas, né? Certamente você vai ter problemas. Por quê? Porque a performance que você vai ter que criar ali, né, para trabalhar com esse monte de linhas, vai te dar problemas na manipulação, né, de toda essa quantidade. Então, já no banco de dados, você não vai ter esse problema. O banco de dados ele vai ser preparado, tá, para você trabalhar com milhares de linhas, tá? E sabendo que elas não vão duplicar, não vai ter erro ali, tá? Então a sua performance vai aumentar muito, tá? Vai aumentar muito, tranquilo? Então, por exemplo, como eu quero dizer para vocês que, como é que eu posso dizer? Que o primeiro elemento, tá? Que vai compor o banco de dados, tá? São os arquivos, entendeu? Então, esses arquivos, assim como você vai visualizar outros arquivos de suas máquinas, né? Por exemplo, arquivo como eu acabei de falar você, um arquivo de Excel, arquivo do Word, né? Bloco de notas, tá? Então, lá dentro do seu banco de dados, né? Você consegue visualizar tudo isso aí, né? Assim como você consegue visualizar, meu povo, os arquivos também, como eu posso dizer assim, que foram mexidos, né? Que foram consultados e assim por diante, tá? E assim por diante. Nos concursos públicos, meu povo, o que é que você tem que se ligar? Tem que se ligar que existe dentro do banco de dados, tá, para concurso público, vão te cobrar três situações. Por quê? Porque o banco de dados ele é composto por três coisas. Primeiro, acabei de citar para vocês os arquivos, tá? Segundo, um tal de SGBD, tá? SGBD. Terceiro, a linguagem de conversação, tá? A linguagem de conversação. Então, ó, a gente já sabe que dentro do banco de dados existem três coisas, né? Arquivos, tá? O SGBD, tranquilo? E a linguagem, certo? O que acontece? Os arquivos é onde a gente guarda tudo, tá? É o primeiro, né? O SGBD é o cara que vai gerenciar tudo,
Tranquilo? E a linguagem é quando a gente vai trabalhar com os dados lá dentro daqueles arquivos do banco, né? Quem seria essa linguagem? A linguagem de banco de dados, por padrão, é a linguagem SQL, beleza? É uma linguagem padrão, que vai conversar entre si. Tipo assim, porque a linguagem de banco de dados não é uma linguagem em português, é uma linguagem SQL, entendeu? Então, apesar do SQL ser uma linguagem padronizada, ao longo dos anos, cada um dos fabricantes, né, que foram criando os bancos de dados, tá, acabou criando uma espécie de, como é que eu posso dizer, dialetos. Tá? Dialeto seria a palavra correta. Então, por exemplo, a Microsoft mesmo, né? A Microsoft ela criou o dialeto dela, tá? Dentro do banco do SQL, entendeu? Então, alguns exemplos de dialeto, por exemplo, a Microsoft criou o SQL 7, entendeu? Já o dialeto PL-SQL é o dialeto falado do banco de dados do Oracle. E assim por diante, entendeu? Então, cada um tem suas situações, entendeu? Cada um tem suas situações. Tranquilo? Então, ó, dentro do banco de dados também, existem 3 grupos, tá? Existem 3 grupos. Então, o primeiro grupo é o comando chamado DDL, tá? Que é o Data Definition Linguagem. Ou tá foda o inglês. Entendeu? É um grupo que ele inclui comandos para definir e administrar objetos lá dentro do banco de dados. Beleza? Então, por exemplo, lá ele vai criar objetos, ele vai alterar, tá? E ele vai eliminar. O segundo grupo, lá dentro do banco de dados, é um grupo chamado DCL, tá? DCL, que é o Data Control Linguagem. Tranquilo? Esse grupo ele serve para controlar os dados, né? Ele vai fornecer permissões, ele vai cancelar permissões e ele vai negar permissões, tá? E por último seria um grupo chamado DML, né? Que é o Data Manipulation Language, né? E dos 3 grupos, esse é certamente o mais conhecido, né? Por quê? Porque ele contempla os comandos usados para pesquisar informações. Entendeu? Ele seleciona, ele insere, tá? Ele atualiza informações, ele exclui informações, né? Com o delete. Então, assim, os 2 primeiros grupos são voltados mais para as pessoas que são dedicadas às carreiras, trabalhar diretamente com o banco de dados. No caso, eu, você e os demais estão nesse grupo do DML, entendeu? Então, ó, os 3 grupos, já que o DML é o grupo que é super interessante para qualquer pessoa, né? Depende da profissão, porque sabe trabalhar com informações diretamente. Tranquilo? Então, é só para a gente falar um pouquinho aqui de como seria esse banco de dados que você precisa entender, tá? Lógico que eu não estou aqui querendo assustar todo mundo, porque, pessoa, hoje o senhor já chega falando sobre banco de dados, e aí, para mim, é uma novidade, realmente. É uma situação meio complicada, tá? Mas como eu disse para vocês, no decorrer das aulas, o cara vai pegando o bizu, né? Eu coloquei aqui no slide de vocês, né? Como seria aqui mais ou menos para você entender, tranquilo? Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês aqui. Por exemplo, aí fala, né? Como eu disse para vocês, né? Sobre os bancos de dados, por que você aprender? E aí, eu coloquei para vocês o que eu acabei de falar, né? E no mundo digital de hoje, quase todas as informações que usamos são salvas em algum tipo de banco de dados, né? As redes sociais, onde você acha, né, que seus e-mails, suas fotos são guardados no banco de dados, nas pesquisas, no contato celular, certo? Então, fiz aqui um pequeno resumo para vocês entenderem um pouquinho. Porque só falar, 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 às vezes o cara, pô, bicho, não entendi porra de nada. Então, pelo menos aqui você consegue ler e mentalizar um pouquinho, né? E como o assunto é noções, então você não precisa aprofundar de fato o que seria um banco de dados. Então tem que ter pelo menos a noção aí para pelo menos gabaritar essa prova, né? Então, por exemplo, que o cara fala aí, que o pilar do mundo corporativo, né? Aquela situação das empresas, né? Que eu acabei de falar. Se alguém invadir, as empresas vão à falência, né? Então, tá aí, ó, quando ele fala aí que no mundo empresarial e governamental, os bancos de dados são ativos críticos, né? A perda desses dados pode significar um caos, né? A falência, né? Então tá aí, as empresas precisam desesperadamente profissionais, saber lidar, facilitar a execução. Então tá aí um banco, tá aí um data center, né? Ó, isso aqui é um data center, né? Para quem não conhece, onde estão todas as informações aí, tá? Então, ó, para vocês entenderem o final aqui, ó, que seria um banco de dados, né?
E eu coloquei para vocês uma forma simples, né? É um repositório sistêmico, né? Sistemático de informações. Organiza e armazena fatos relacionados a algo ou alguém. Aí, citou o exemplo aí de você, né? Então, pense em informações, seu nome, sua idade, sua altura. Eu acabei falando para vocês, né? Então, esses são fatos relacionados a você, né? E pode ser organizado e armazenado dentro do banco de dados. Então, tá aqui, ó, o banco de dados, tá? Cadê meu pincel aqui, ó? O banco de dados, né? E tudo relacionado aqui, ó. Tá tudo relacionado aqui, ó. Beleza? Para você ver como é que funciona. Tranquilo? Os três componentes que eu acabei de falar para vocês, né? E um banco de dados ele necessita os arquivos, onde os dados são fisicamente guardados, né? E aí pode conter fisicamente texto, planilhas, imagens, tá? O SGBD, tá? Que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né? Que é o software que intermedia, né, o acesso aos arquivos, tá? E a linguagem, né? Então, a forma como interagimos com o SGBD para trabalhar com informações, a mais comum é SQL, tá? SQL, beleza? A linguagem dos dados SQL aí, como eu acabei de falar para vocês, a maioria dos bancos de dados ele possui uma linguagem, né? E, no entanto, assim como os idiomas. Então, o SQL possui dialetos, tranquilo? E ele diz aí que os dialetos são fabricados, cada fabricante tem seu dialeto, né, padrão, e eles criam lá os seus próprios comandos, né? E ele deu o exemplo de dialeto aí, ó. Aí o que eu acabei de falar para vocês aí, o Transact SQL, né? É o dialeto falado pela SQL Server da Microsoft. E o PLSQL é o dialeto falado pelo banco de dados da Oracle, os mais famosos aí. Tranquilo? As três categorias, como eu acabei de falar para vocês, a DDL, né, que são comandos para definir e gerenciar a estrutura de objeto. Você vai criar, que é o create, alterar, alter, e o excluir, que é o drop, tá? Então, com esses comandos aí, você vai fazer tudo isso aí. Se o comando, a categoria for DCL, os comandos vão controlar o acesso aos dados, né? Como conceder, que é, você lá o comando, você digita grant, removar, você vai digitar revoke, né? Que aí ele vai remover as permissões. Ele também fica focado em administração e na segurança, tá? Aí vem a outra categoria, né? Chamado DML, que eu falei que é as mais comuns, né, no meio da gente, né, que é o mais conhecido, que são usados para manipular os dados, né, consultar, que você vai usar o comando select, inserir, que é o comando insert, atualizar, que é o update, e deletar, que é o delete, tá? Então, são essenciais para todos os profissionais, qualquer pessoa. Tranquilo? E aí, ele te deu aqui coloquei para você entender um pouquinho melhor os exemplos práticos, né? Então, por exemplo, o DDL, que ele vai gerenciar a estrutura de tabelas. Aí ele falou uma tabela de amigos. Tá? Aí ele falou, qual seria a ação do DDL? Criar a tabela, adicionar uma coluna e excluir tabela. Então, para criar uma tabela, você vai usar o comando create table. Tá? E para adicionar uma coluna. No DML, que é o mais conhecido, você vai manipular os dados já existentes na tabela. Então, você vai listar todos os seus amigos, você vai incluir um novo amigo e vai excluir algum amigo, né, da tabela. Então, para listar, você vai lá em Select, mais Front, asterisco From, amigos. Para incluir um novo amigo, você vai em Insert, né, Into, amigos, vai colocar o nome e o e-mail do cara lá, tá? E para excluir um amigo, você vai Delete From, amigos, e vai citar lá o nome do cara, tá? Então, esses são alguns comandos que você precisa dar, tá? Lógico que a maioria desses comandos, como é que eu vou falar para vocês aí, fazer um resumo, o banco de dados, ele direciona 90% para quem vive da área, né? No caso de vocês, como um assunto mesmo disso, são noções. Então, pelo amor de Deus, não vão se desesperar com isso aí, não. Meu Deus do céu, nem por onde é que vai isso? Calma, é só para você ter uma noção, você saber por onde é que vai começar, tá? Quando a gente começar a resolver as questões, você vai ver que tudo esses slides que eu botei aqui tem tudo a ver com as questões. Vai ficar fácil. Beleza? E para a gente concluir aqui, eu fiz um resumozinho aí, ó, que é um banco de dados, repositório sistêmico, né, para gerenciamento seguro de informações digitais, é um repositório sistemático, né? A composição, ele é formado por três partes, arquivo, SGBD e uma linguagem de conversação, tá? A linguagem padrão, a maior que se fala é SQL, né? Que se divide em três grupos, DDL, DCL e DML, beleza? E possui diversos dialetos. E por que aprender?
para você ter um conhecimento em banco de dados, especialmente em DML, que é o mais comum. Aumenta a sua empregabilidade e facilita o trabalho diário em qualquer profissão. Beleza? Então, basicamente, é tudo isso aqui. Então, eu acho que esses slidezinhos aqui ficam melhor para vocês fixarem, né? E até entenderem, né? Como hoje está sendo nosso primeiro contato sobre o banco de dados, torno a repetir, fica meio cansativo e meio que dá aquele susto, né? Eu tenho certeza que depois que Beto, Tiara, Vanessa, Antônia, Aninha, Zéele, entendeu? For assistir, vão ter aquele impacto. Mas isso é normal, tenha calma, tá? Eu já coloquei esses slides aqui justamente que é para vocês começarem a se familiarizar. Vocês não precisam saber muita coisa, não. Para o concurso público, vocês precisam saber desse resumo aí, que banco de dados é um repositório, tá, que gerencia as informações, que ele é composto por 3 partes, arquivos, SGBD e uma linguagem, que é a famosa SQL, tá? Que a linguagem padrão, lá embaixo, SQL, se divide em 3 grupos, DDL, DCL e DML, tá? E que possui diversos dialetos. Beleza. Você pegou essa basezinha aqui, você responde qualquer questãozinha. Quer ver? Vê só se não é. Cláudio, Natália, e aí? Meio complicadozinho o assunto, né? Primeiro impacto, né? O que é que vocês acham aí? Né? Como eu acabei de dizer, né? Elas são situações que, como é primeiro impacto, o cara fica meio que viajando, né? Mas depois o cara começa a resolver questões e aí fica fácil, entendeu? Fica fácil. Tudo no começo, assim, impacto, fica meio complicado. Mas só questão de treino, pô, depois dá tudo certo. Beleza? Vamos embora. Vê que todas essas questõezinhas que eu coloquei é baseada em todos esses slides que eu acabei de fazer um resumo, tá? Pessoal, primeira questãozinha diz o seguinte: lê o fragmento a seguir, tá? Aí ele fala: em 2023, uma grande empresa de logística, após sofrer um ataque de ransom, o que é ataque de ransom? Quando cobra o resgate, né? Lembram disso? Ficou com seus sistemas inoperantes, ou seja, ficou com seu sistema fora do ar, tá? Fala o seguinte, que a empresa, e à época, a empresa não possuía um atualizado, o que impediu a recuperação rápida dos dados. Então, ó, à época, a empresa não possuía um o quê? Né? Um o quê? Certo? Aí ele diz assim, que impediu a recuperação rápida dos dados. Ou seja, alguém invadiu a empresa, né? Roubou lá, fez um ataque, roubou as informações e a empresa não tinha, como ele diz, não possuía um, certo? E ele diz o seguinte, assinala a opção que indica o procedimento de segurança essencial que evitaria essa demora na recuperação dos dados e completa corretamente a lacuna do fragmento acima. Aí ele diz assim, que a época a empresa não possuía um antivírus premium? Não. Por quê? Porque o antivírus ele é uma ferramenta de segurança, sacou? Ele vai ajudar a proteger o sistema contra as malware, não as informações, tá? Então essa daí você vai descartar, beleza? Essa daí você já vai descartar. Ele diz assim, que na época a empresa não possuía um programa de firewall, também não. Por quê? Qual é a função do firewall? Ele ajuda a proteger a rede contra acessos não autorizados e não contra os dados que estejam na máquina ou nos servidores. Então você também já corta isso aí. Ele diz que na época a empresa não possuía um sistema de autenticação 2FA. O que, é que a gente viu na última aula? O que significa o 2FA? É um sistema que ele aumenta a segurança de acesso, né? Mas não está relacionado à recuperação de dados. Lembra que o 2FA é quando a gente digita a senha e daqui a pouco chega um código no telefone para confirmar se você é mesmo, ou seja, são autenticações em 2 etapas, sacou? Então, ele não recupera os dados perdidos, beleza? Aí sobrou para a gente aí, ó, plano de backup contingencial e um software de criptografia de dispositivos móveis. Então, se você prestou atenção na última aula, já dá para você matar. Por quê? Software de criptografia de dispositivos móveis, ele protege os dados dos dispositivos móveis, não recupera, entendeu? Então, o que sobraria para a gente aí, ó, é um plano de backup. Então, na época, a empresa não possuía um plano de backup e contingência. Não possuía.
Se ela tivesse um plano de backup, com certeza, em questões de horas, ela tinha trazido todo o seu backup, todo o seu banco de dados de volta, né? E tinha operado normalmente. Beleza? Então, questãozinha número 1 aí, a gente marca a letra D de dado. Beleza? Questãozinha número 2 diz o seguinte: considerando o processo de normalização de um banco de dados, tá? Relacional, avalie as afirmativas abaixo, né? Ou a seguir. O item 1 diz que um dos objetivos da normalização é minimizar a redundância. No item 2 diz que a normalização oferece uma estrutura formal para analisar esquemas de relação com base em suas chaves. E o item 3 diz que desnormalização é o processo de armazenar a junção de relações na forma normal mais baixa como uma relação básica. Aí ele pergunta, está correto que se afirma em letra A, o item 1 apenas, letra B, o item 2 apenas, letra C, item 1 e 2 apenas, tá? Letra D, item 1 e 3 apenas, e letra E, item 2 e 3 apenas, tá? Então, meu povo, se a gente for analisar direitinho, tá? Quando ele fala em um dos objetivos de normalização é minimizar a redundância, isso é verdadeiro, tá? Porque se você parar para analisar, a normalização, o que é que ela busca? Eliminar a redundância dos dados, né? Ela quer normalizar aquilo ali, tá? Reduzindo a possibilidade de quê? De inconsistência, tá? Melhorando a integridade dos dados. Então, o item 1, você pode considerar que ela é verdadeira. Boa? No item 2, quando ele se refere à normalização, e diz que oferece uma estrutura formal para analisar esquemas de relação com base em suas chaves, você também pode considerar isso verdadeira. Por quê? Porque nesse caso ela vai utilizar as dependências funcionais, tá? Que são as chaves primárias, tá? Para a estrutura de quem? Daquela tabela, né? Daquela tabela, garantindo quem? A integridade e eliminando quem? As anomalias. Então, nesse caso, quando ela diz que se baseia em suas chaves, tá? Essas chaves são chaves primárias, que quem criar a tabela vai estar com ela. Então, nesse caso, ele vai eliminar lá, tá? Ele vai manter a estrutura da forma, né? Eficiente e garantindo que é aquela integridade, né? E eliminando as coisas que tiver errada ali dentro. Tranquilo? Então, essa também você pode considerar verdadeira. Beleza? O item 3, né, quando ele fala na desmoralização, que é o processo de armazenar a junção, né, da relação na forma normal, mais baixa, como uma relação básica, esse aí você pode marcar que é falso. Por quê, professor, que é falso? Porque, assim, a desmonalização, né, como está dito aí, como está escrito aí, ele pode envolver a combinação de tabelas, tá? Para melhorar o desempenho de consultas, mas não vai significar que ele vai armazenar dados na forma mais baixa, sem critérios. Ou seja, né, qual seria o objetivo aí, o objetivo dessa desmoralização? Melhorar só a eficiência da leitura. Tranquilo? Então, assim, ela não vai reduzir o nível de normalização arbitrariamente, né, para baixo ou para cima. Beleza? Então, aí você pode deixar ela falso. Então, se item 1 e 2 é verdadeiro, você marca a letra C. Tranquilo? Como eu falei para vocês, não se assustem, tá? Primeiro impacto, a gente fica meio assim, perdidão. Mas a gente vai passando o bizu para vocês vão anotando. E eu tenho certeza que na hora do concurso vocês vão lembrar de cada explicação, de cada slidezinho, tá? E eu já ia esquecendo. Eu quero parabenizar a nossa colega Vanessa, tá? Que domingo passado saiu do Salgueiro para o Rio Grande do Sul. A bicha estava disposta para fazer o concurso lá, né? Na Polícia Civil. E colocou aí no grupo aí, como vocês verificaram ontem, né? Que todas as questões de informática, ela zerou que é informática, né? A gente tinha estudado aqui. Então, aquilo que eu digo a vocês, pessoal, não importa a banca, tá, professor? Porque banca tal, porque às vezes o que muda é o estilo da banca cobrar. Mas se você, tá?
que 2 e 2 é 4, 2 e 2 vai ser 4 em qualquer banco que você for. É assim que funciona. Então, ó, Vanessa está com a gente aqui, está estudando para fazer Polícia Civil do Piauí, e ela vai fazer, né, assim como vocês, mas foi lá fazer lá o Rio Grande do Sul, que era uma banca que tinha nada a ver. Mas, diante das nossas explicações aqui, toda quarta-feira, Vanessa se deu muito bem na prova de informática e colocou aí. Então, ela colocou lá, obrigado, Galega, mas obrigado a você, viu, Vanessa, pela confiança no nosso trabalho, assim como os demais, né? Ficar até uma hora dessa aguentando o cabo chato aqui. Mas, para mim, é muito gratificante passar um pouquinho do que eu sei para vocês. Então, eu fiquei muito feliz quando ela colocou lá, assim como eu fiquei feliz também com o nosso amigo Ivan, que sempre está ajudando a gente aí, colocando os, os simulados, né? Ele sempre coloca, sempre na quinta-feira. Eu sempre espero ele colocar. Professor, depois daquela aula de ontem ficou muito fácil. Aí tá aí no gabarito, tá aí não sei o quê, tá aí o simulado. Então, ele sempre está colocando lá. Então, graças a Deus, tudo que a gente passa para você na quarta-feira à noite, na quinta, o Ivan sempre tem uma novidade para a gente lá e sempre está fechando e batendo com o que a gente explica aqui. Assim como o Vanessa saiu muito bem esse final de semana. Então, parabéns mais uma vez, viu, Vanessa? Tudo de bom aí. Daqui a pouco vai dar certo também, né? A Vanessa já é funcionária pública, ela é do IC aqui de Pernambuco, assim como o nosso amigo Ivan já é papiloscopista lá na Bahia. Eu tenho certeza que vocês daqui a um dia também estão conquistando o cargo público de vocês, né? E eu tenho fé que isso vai acontecer, em nome de Jesus. Beleza? Então vamos embora aqui. A nossa questãozinha número 3. Tá? Diz o seguinte: que a diretora de uma escola ela propôs a criação de um sistema digital para armazenar e organizar os dados de matrícula, tá? Com notas e frequência dos alunos. Aí ele fala o seguinte, que o professor Ricardo explicou que, para isso, seria necessário utilizar um banco de dados, tá? Destacando a importância de organizar as informações em tabelas relacionadas para facilitar consultas e atualizações. Veja como é importante ter o banco de dados, né? A diretora propôs uma criação de um sistema, né? Para colocar lá, organizar a matrícula, nota e frequência dos alunos, e aí o professor, na sequência, na reunião lá, disse que seria necessário utilizar o banco de dados, né? Para destacar as importâncias de organizar as informações, né? Referente às tabelas relacionadas, para facilitar a consulta, né? E atualizações. E aí o que acontece? O que é que diz na questão? Que o principal benefício de utilizar um banco de dados relacionados para gerenciar as informações de uma escola é qual seria o principal benefício, né? Diante do que a diretora propôs. Na letra A diz o seguinte: permitir que todas as informações sejam armazenadas, tá? Permitir que todas as informações sejam armazenadas em um único arquivo para fácil acesso. Nesse caso, eu considero errado. Por quê? Porque um banco de dados relacional ele vai organizar dados em múltiplas tabelas relacionadas, não em um único arquivo. Tá? Você vai ter múltiplas tabelas em um único banco de dados, e não num único arquivo só. Então, essa letra A você pode desconsiderar. Beleza? A letra B, ele diz que ele vai criar gráficos automaticamente com base nos dados armazenados. Eu também considero a letra B errada. Por quê, professor? Porque a principal função dentro de um banco de dados, pessoal, analisa comigo, tá? A principal função de um banco de dados, tá? Não seria a criação de gráficos, mas sim o quê? Organizar e consultar, organizar, que eu posso dizer assim, seria organizar e consultar os dados em tempo real e não criar gráfico, né? Então, a letra B também, vamos descartar, beleza? Vamos descartar a letra B. A letra C, ele diz que é o seguinte, que automatizar completamente a entrada de dados, eliminando erros humanos. Bora, vamos lá. Embora os bancos de dados possam reduzir erros através de validações, tá, e restrições, a entrada de dados ainda pode ser suscetível a erros. O que é que eu acabei de falar para vocês? O erro humano pode acontecer? Pode acontecer. Ele não pode duplicar o erro lá. Tá? Não vai ter lá duas coisas parecidas. Tá? Agora, o cara pode errar. O cara pode dar um comando e pode gerar um erro. Entendeu? Então, vamos também desconsiderar a letra C. Fechou? A letra D diz o seguinte, que aumentar a capacidade de armazenamento do sistema escolar, independente do hardware utilizado.
Se liga só, olha o que a letra D diz. Que aumentar a capacidade do armazenamento do sistema escolar, digamos que o computador tenha 2 GB, o cara, vou botar aqui um peito de memória de 8. Então ele quis dizer lá que aumentar a capacidade de armazenamento, né, do sistema escolar, independente do hardware utilizado. Pô, é fora, né? A capacidade de armazenamento de um banco de dados ainda depende do hardware. Por quê? Como é que você quer ter um banco de dados de uma escola com várias informações se você tem um HD de 80 GB que nem se usa mais, e um processador Celeron e um peito de memória de 2 GB? Então, assim, a capacidade, né, de armazenamento do banco de dados depende, sim, do hardware, né? Então, qual seria o ideal? Rapaz, eu tenho que ter aqui um processador no mínimo de Core i3, o mínimo, né? Rapaz, eu tenho que ter pelo menos aqui 8 GB de memória, tem que ter pelo menos aqui um HD, aqui, um SSD de 512. Então, assim, depende sim, tá? Então, a letra D, vamos descartar. Sobrou o que pra gente? A letra E, que diz o seguinte: com essa criação, né, que a diretora propôs, o que é que vai acontecer com o banco de dados? Vai garantir que os dados sejam organizados em tabelas, como pediu ela, né? A tabela que seria a matrícula, notas e a frequência. Então, garantir que os dados sejam organizados em tabelas relacionadas, facilitando a consulta e a manutenção. Então, assim, como eu falei para vocês, as questões são tranquilas, né? Às vezes o cara não tem noção do que seria o banco de dados, mas só pela explicação, só pelos slides que a gente falou hoje com vocês, uma questãozinha dessa de FGV, você mata, tá? Só por eliminação, dá para você desenrolar. Tranquilo? Então, ó, nossa terceira questãozinha, letra E. Beleza? Nossa quarta questão aí diz o seguinte, que banco de dados, tá? São serviços que permitem armazenamento, gerenciamento e recuperação de dados de forma eficiente e escalável. Bom, aí ele fala, considerando as características dos bancos de dados relacionais, assinala a alternativa que descreve corretamente esse tipo de tecnologia, tá? E aí, o que é que ele fala lá? O que é que ele fala lá? Que, letra A, implementa um tipo de banco de dados distribuído, focado em dados não estruturados e em vetores agrupados com base na similaridade. Na letra B, diz que ele vai eliminar a necessidade de vincular tabelas possuindo recursos integrados de fragmentação e alta disponibilidade, tá? Que facilita o dimensionamento horizontal. Na letra C, diz que ele vai exigir esquemas de vinculação de tabelas com foco no gerenciamento de conjunto de dados estruturados e semi-estruturados em formas específicas, tipicamente associados a bancos de dados transacionais. Na letra D, diz que ele vai implementar pontos de dados representados por vetores com números fixos de dimensões. Se você parar um pouquinho para analisar, até agora, quando a gente fala de banco de dados, a gente cita sempre o quê? Uma tabela, tá? Sempre cita uma tabela. Então, se você analisar as quatro letras aí, a única que fala aí em tabelas é a letra C, né? Que ele fala justamente o seguinte, que ele exige esquemas e vinculações de tabelas, tá? E vinculações de tabelas. Aí, justamente, aí você lembra lá da diretora, que ela quis que organizar um banco de dados, e aí o professor disse que tem que ter uma tabela, que seria matrículas, notas e a frequência dos alunos. Então, pega essa visão aí. Tudo relacionado a banco de dados sempre vai exigir sempre uma tabela, tá? Fica ligado isso aí. Então, ó, letra C aqui fala justamente isso aqui, tá? Que ele exige esquemas e vinculações de tabelas. Tranquilo, tranquilo? Vamos para a quinta questãozinha aí, que diz o seguinte, que no modelo relacional de banco de dados, restrições podem ser classificadas como implícitas, explícitas ou semânticas. Beleza? Aí ele fala aqui, assinala as opções que correspondem a uma restrição de integridade implícita do modelo. Então, quando eu falar de restrições, você lembra justamente daquele servidor que ele consultou a placa, que eu acabei de dar o bizu, tá? Mas ele não pode tirar a multa. Então, existem restrições sim, dentro do banco de dados.
E aí ele fala, assinala as opções que correspondem a uma restrição de integridade implícita no modelo. A primeira ele fala assertions, né? A letra B ele fala atomicidade dos atributos. A letra C, integridade do domínio. A letra D, integridade de entidade. E a letra E, integridade referencial. Tá? Então, essa daqui, já vou marcar direto para vocês e vou explicar o porquê. Tá? Que é a letra B. Ele fala em atomicidade dos atributos. Saca só. As restrições, meu povo, implícitas, são aquelas que fazem parte da própria definição do modelo. Tá? Então, assim, ele não tem, sem a necessidade de serem declaradas pela pessoa. Tá? Então, as restrições implícitas são aquelas que fazem parte, tá, da própria definição do modelo, sem necessidade de serem declaradas pela própria pessoa. Tá? Já no modelo relacional, se a gente for analisar, uma dessas restrições é justamente essa danada da atomicidade dos atributos, né? Que é, na verdade, que cada atributo deve conter valores invisíveis, ou seja, tá? Não pode armazenar listas ou estruturas complexas, tá? Aí você lembra daquela situação lá, né? A pessoa foi lá, consultou, mas ele não pôde, porque é uma forma restritiva lá, né? Tá guardando a integridade lá. Não tem como ele tirar a multa, ele só teve como visualizar o que tinha lá. Mas lembre que ficou registrado lá. Tá? Lá no banco de dados ficou registrado. O servidor tal, da matrícula lá, naquela hora, consultou aquela placa. Tranquilo? Então, assim que funciona, né? Ele fala aí, a opção correspondente à restrição de integridade implícita. O que é que se refere? Atomicidade dos atributos. Por quê? Porque nesse caso, tá? Nesse modelo aí, cada atributo deve conter valores indivisíveis, tá? Que não podem armazenar listas, tá? Complexas. Tranquilo, tranquilo? Na nossa sexta questãozinha aí, é que ele fala que em um SGBD, tá? Relacional, a restrição que garante que todos os valores em uma coluna sejam distintos entre si e que permita valor nulo. Ou seja, nulo é o comando. Pega a visão. Nulo é o comando. Tá? Então, ela é denominada. A letra A fala de assim, cardinalidade. Na letra B, chave primária. Na letra C, fala índice. Na letra D, chave única. Então, ó, em um SGBD, tá? A restrição que garante que todos os valores em uma coluna sejam distintos entre si e que permite valor nulo é denominado, tá? Então, vamos para a eliminação. O que significa cardinalidade? Nada mais, nada menos que a quantidade de elementos, né, que um conjunto, tá? Em um conjunto. Então, nada mais, nada menos que a quantidade de elementos em um conjunto. Não é uma restrição de unicidade, tá? Então, você zera essa daqui. Chave primária. Seria essa a resposta? Não. Por quê? Porque chave primária ele vai garantir, dentro do banco de dados, a unicidade e não permite valores nulos. Tá? Então, ó, zero também. Beleza? Índice. Seria índice a nossa resposta? Não. Por quê? Qual seria a função de um índice? Melhorar o desempenho de busca. Tá? Então, tem lá um índice, vai melhorar o desempenho da tua busca dentro do banco de dados. Então, assim, não garante a unicidade, como ele fala lá em cima. Tá? Então, ó, elimina. Sobrou para ti só essa aqui, ó, chave única. Professor, por que chave única? Porque garante que todos os valores na coluna sejam distintos, mas permite valor nulo, tá? Então, ó, nesse caso, a restrição unique, né, que é chave única, garante que os valores da coluna não se repitam. Lembra que eu disse que eles não se repitam? Mas permite a presença de valores, tá? Diferentemente de primário, né? Que é a chave primária que não permite nulo. Beleza? Certinho? Então, essa daí, novidade, mas dá para responder tranquilo, tranquilo. Beleza? Sétima questão diz o seguinte: a sétima questão, que com relação ao tipo de dados, né, aí ele cita aí exemplo de dados estruturados e não estruturados, são respectivamente. Tá? O que acontece? Aí ele fala imagens e arquivos de áudio.
Letra B, arquivos de vídeo e banco de dados e inverte, né? Aí, na letra C, ele fala redes sociais e imagens. Na letra D, ele fala banco de dados e arquivos de áudio. E na letra E, ele fala mensagens em aplicativos e redes sociais. Tranquilo? Então, o que é que ele diz? Com relação ao tipo de dados, exemplo de dados estruturados e não estruturados. Tá? O que acontece? Você tem que se ligar na palavrazinha respectivamente. Tá? Por quê? Porque o primeiro item deve ser estruturado e o segundo não estruturado. Então, é respectivamente. Então, o que é que você vai associar? Você vai associar rapidamente quem? Se eu estou me referindo ao tipo de dados, você tem que associar rapidamente a banco de dados, né? Então, se eu tenho que me referir a banco de dados, então tem que me ligar onde ele fala aí em respectivamente. Porque, ó, você liga só, ele está falando do tipo de dados. Se nosso assunto é banco de dados, então, se é respectivamente, eu já tenho que ficar ligado em quê? Olha aí as letrinhas aí. Já me dá uma luz, né? Mas vamos lá. Na letra A ele diz que é imagem e arquivo de áudio, tá? Ambos não são estruturados, tá? Então, assim, ele não respeita lá a sequência, quando ele fala respectivamente. O que é respectivamente? Estruturado e depois não estruturados, tá? Então, tem que se ligar nessa palavrinha aqui, ó. Respectivamente. Então, estruturados, tá? E não estruturados. Tem que ser nessa sequência, beleza? Então, arquivos de áudio, imagens e arquivo de áudio, ambos não são estruturados. Então, corta isso aqui. Na letra B, ele diz arquivo de vídeo e banco de dados. E ele diz depois que ele inverte. Vídeo é não estruturado, tá? Vídeo é não estruturado. Ok? E banco de dados é estruturado. Tranquilo? Por isso que ele botou ali inverte. Então, ó, inverteu mesmo. Então, ó, aqui você elimina. Na letra C, ele diz redes sociais e imagens, né? São majoritariamente não estruturados. Então, eu tenho que ter estruturados e não estruturados. Se ligue lá em cima que ele diz, respectivamente. Então, ó, redes sociais e imagens são não estruturados. Cortei. Aí ele sobrou banco de dados e arquivo de áudio, tá? E aí na letra E fala mensagem em aplicativos e redes sociais. Então lá, mensagens em aplicativos e redes sociais, ambos tendem a não ser quem? Não estruturados, tá? Assim como eu falei, redes sociais e imagens, que são não estruturados. Então, mensagens de aplicativos sociais também são não estruturados. Cadê o estruturado? Faltou. Ele fala aqui, ó, estruturados e não estruturados. Então, ó, banco de dados, estruturado. Arquivo de áudio, não estruturados. Aí sim, seguiu a sequência respectivamente. Beleza? Tem que ficar ligado nisso aí. Tranquilo? Vamos para a nossa oitava questão, que fala assim, que uma chave primária em um banco de dados relacional é um atributo que, letra A, identifica exclusivamente cada tupla em uma relação. Tá? Letra B diz que permite a duplicação de valores em uma relação. Na letra C, não tem associação com outras relações. Na letra E, diz que ele é usado apenas para consultas externas. E na letra D, no caso, desculpa. Na letra E, diz que ele armazena dados irrelevantes. Tá? O que é que eu tenho a dizer para vocês? O que significa uma chave primária de um banco de dados? Na verdade, é um conjunto de atributos, tá? Que vai identificar de forma única cada tupla. E o que significa tupla dentro do banco de dados? Tupla significa linhas, tá? Assim como lá no assunto lá, onde a gente fala em navegadores de internet, né? Como é que chama navegadores de internet? Alguém lembra aí? Alguém lembra aí, Cláudio? Significa navegadores de internet? É que pode cobrar a banca? Browse. Browse. Então, dentro do banco de dados, tupla significa linhas. Beleza? Então, ó, a chave primária, ela identifica, né? Ela é um conjunto de atributos que ela vai identificar de forma única, meu povo. Cada linha, ou seja, cada tupla, tá? Em uma relação. Quem seria a relação? Tabelas. Lembra que eu falei que todo banco de dados tem que começa com uma tabela, tá? Então, ó,
ela vai identificar de forma única cada linha, né? Ou seja, cada tupla em uma relação, que significa quem? A tabela, né? Do banco de dados. Ou seja, ela não vai permitir valores, lembrem-se, duplicados, nem nulos, tá? Ele vai garantir quem? A integridade dos dados. Nesse caso, quando ele fala que uma chave primária em um banco de dados relacional é um atributo que identifica exclusivamente cada linha, né, em uma relação. Então, ó, cada tupla é linha, beleza? E relação é quem? Relação? Tabela. Relação é tabela. Então, ó, chave primária, beleza? Chave primária. Lembre-se que a chave primária, meu povo, é um conjunto de atributos, beleza? E vai identificar de forma única cada linha, ou seja, cada tupla, tá? Cada tupla em uma relação que seria as tabelas do banco de dados. E ela não vai permitir que valores sejam duplicados e nem nulos. E vai garantir quem? A integridade dos dados. Beleza, beleza? Nona questão. Diz o seguinte, a nona questão. Que, considerando o contexto de modelos relacional de banco de dados, o atributo que integra alguma superchave mínima denomina-se atributo. Aí ele fala atômico, funcional, multivalorado, principal e secundário. Tá? Então, o que é que ele diz? Considerando o contexto do modelo relacional do banco de dados, o atributo que integra alguma superchave denomina-se atributo de quem? Da principal, tá? Da principal. Mas por que, Emerson? Você disse que é a principal. Porque é o seguinte, nesse modelo, como ele está dizendo aí, no modelo relacional, tá? Um atributo, meu povo, que faz parte de alguma superchave mínima, ou seja, uma chave, como é que eu posso dizer, candidata, tá? Ele é chamado de atributo principal porque esses atributos são essenciais para identificar de forma única a tupla, ou seja, a linha na relação. Beleza? Na relação. Tranquilo? Que seria quem? Na tabela. Então, quando ele fala em superchave, como eu acabei de dizer para vocês, ela é chamada de atributo principal por conta disso, né? Porque ele identifica de forma única, né? A tupla, ou seja, a linha na relação, na tabela. Beleza? Tranquilo? E aí, nossa questãozinha de número 10. A número 10 aqui. De número 10, diz o seguinte, que um estagiário do Tribunal de Contas está estudando a linguagem SQL, padrão, e ele aprendeu que seus comandos são agrupados de acordo com suas funcionalidades, tá? E ele fala o seguinte, com base nesses aprendizagens, assinale a opção que apresenta apenas comando pertencente à categoria de definição de dados DDL, tá? Então, se você prestou atenção e voltar aqui, a gente falou sobre esses comandos aqui, ó, DDL, tá? Ele gerencia a estrutura da tabela, né? Então, nesse comando, você pode ter aqui, ó, o comando criar, você pode ter o comando alterar, você pode ter o comando drop, tá? Então, ó, por esse slide, você já matou a questão, né? Onde, se você for lá, ele diz que o comando é o DDL. Então, ó, lá no DDL, você pode o quê? Alterar, você pode criar, tem o drop e o truncate, tá? E aí você diz assim para mim, professor, mas naquele slide não tinha truncate, não. Truncate, na verdade, ele vai remover todos os registros da tabela, tá? Mas mantém a estrutura. Ele é muito mais eficiente que o delete, tá? Porque o delete ele vai só limpar as tabelas grandes, tranquilo? Mas lá pelo aquele slide você matou que ele vai alterar, tá aqui, né? Cadê o pincel? Aqui. Vai alterar, ele vai criar o drop, ele vai excluir e o drucap ele vai deletar, tá? Então, ó, a linguagem DDL,
nada mais é do que a Data Definition Linguagem, que ela é responsável por definir, alterar e excluir a estrutura do objeto do banco de dados, né? E aí, quais são os seus comandos principais? Create. O comando está lá. Cria um novo objeto. É isso? Ou seja, uma nova tabela, um novo índice. Alter, né? Esses são os comandos. Alter. Modifica a estrutura de um objeto existente, né? Ele vai alterar, ele vai adicionar, ele vai modificar, ele vai excluir a coluna, né? E assim por diante. Drop, ele exclui um objeto do banco de dados, né? Ou seja, ele exclui a tabela. O objeto do banco de dados seria a tabela. O Druncat, ele vai remover todos os registros de uma tabela, né? Mas ele vai manter a estrutura. Ele é muito mais eficiente do que o delete, tá? Então, meu povo, hoje eu trouxe para vocês aqui, de costume a gente resolve 20, né? Mas eu trouxe 10 questões para vocês aqui, porque eu sei que o assunto era meio cansativo. E como o assunto é a primeira vez que a gente conversa aqui com vocês, ia ficar um pouco desgastante até pelo horário, tá? Eu sei que o dia de trabalho de vocês é corrido, assim como o meu, mas eu tentei hoje, de alguma forma, trazer para vocês a base do que é o banco de dados, tá? A base do que é banco de dados. Eu vou colocar depois no grupo esses slides com aqueles bizu, tá? E como eu disse para vocês, banco de dados, ele é voltado para quem trabalha na área, tá? Vocês, no caso, vão ter que ter essa noçãozinha, porque na hora que vocês passarem para o concurso, estiverem na delegacia, vocês têm que acessar os arquivos, né? Que seja da SDS, né? Que seja da SSP, e assim por diante, né? Você tem que buscar, tá investigando o Zezinho da padaria, tem que buscar ali nos seus arquivos, no banco de dados, o que o Zezinho fez na sua vida, né? O que ele deixou de fazer, se já foi preso, se aquilo outro, né? Por que que, quando o cara hoje chega na delegacia, que cola lá, eu vim prestar um depoimento aqui que roubaram meu carro. Eu vim fazer um BO. Na verdade, eu vou fazer um BO. Quando o cara bota lá o CPF, se o cara já teve algum BO, aparece lá. O cara vai assim, quer dizer aqui que o senhor respondeu já a Maria da Penha, né? O cara fica feio assustado assim, né? Aí tô vendo aqui. Por quê? Porque o banco de dados lá guardou as informações da época, né? Então, como eu sabia que hoje o assunto era meio complicado, então eu trouxe 10 questões já para a gente começar a se familiarizar, tá? O assunto é complicado? É complicado. Mas nada que a gente aqui do grupo, lá na frente, não mate no peito e tire de letra, tá? Eu sei que nas próximas aulas, nos simulados, vai dar tudo certo aí. Vocês vão lembrar do DCL, do DDL, vai lembrar de tudo, tá? Vai lembrar da linguagem SQL e assim por diante. Beleza? Então, Cláudio, Natália, brigadão aí, tá? Hoje eu vou me despedir mais cedo de vocês. A galera que não pôde assistir a aula hoje, amanhã não deixe de assistir, beleza? Qualquer dúvida, fala comigo. Como eu falei, vou repetir, o assunto é meio chatinho, mas se acostuma, tá? Beleza? Então, um cheiro bem grande, forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus e fui. Até quarta-feira que vem. Valeu?